A lenda do Skinwalker. Mistérios e medos do folclore Navajo. A lenda do Skinwalker tem suas raízes nas tradições dos Navajo, um povo indígena que habita a região sudoeste dos Estados Unidos, especialmente no Novo México e Arizona. A sua origem remonta a séculos atrás, quando a cultura Navajo se desenvolveu em um contexto repleto de crenças e rituais espirituais. O Skinwalker é conhecido como I-Nahaldlosh, que traduzido significa aquele que anda com as pernas de um animal. Este ser é considerado um feiticeiro que possui a habilidade de se transformar em qualquer criatura, seja um lobo, um corvo ou até mesmo um ser humano. A lenda é frequentemente associada a práticas de magia negra e a violação de tabus, refletindo o profundo respeito que os Navajos têm pela vida e pela natureza. É uma história que evoca tanto medo quanto fascínio, e que tem sido passada de geração em geração. Essa narrativa nos leva a um mundo onde o sobrenatural se entrelaça com a vida cotidiana, gerando um clima de mistério e apreensão. O que os Navajos temem e respeitam ao mesmo tempo? Essa pergunta ecoa ao longo das montanhas e desertos onde essa lenda se originou. O contexto histórico que deu origem à lenda do Skinwalker é marcado por uma rica tapeçaria de eventos e experiências dos Navajos. Ao longo dos séculos, eles sofreram com invasões e deslocamentos, especialmente durante o século XIX, quando foram forçados a deixar suas terras ancestrais durante a chamada Longa Caminhada. Essa experiência traumática deixou marcas profundas na cultura Navajo, resultando em uma necessidade de entender e explicar as forças que ameaçavam sua existência. Os Skinwalkers emergiram como uma manifestação dessas ansiedades, simbolizando o medo do desconhecido e da traição. Pois um Skinwalker pode ser alguém que você conhece, alguém em quem você confia. A geografia do Novo México, com suas vastas terras desérticas e montanhas isoladas, serve como pano de fundo perfeito para essas histórias. Relatos de encontros com Skinwalkers começaram a surgir em comunidades navajas, onde as pessoas relatavam experiências aterrorizantes, como ver figuras sombrias se movendo rapidamente entre as árvores, ou ouvindo uivos distantes que pareciam ecoar da própria terra. Esses relatos foram se acumulando ao longo do tempo, dando forma a uma lenda que continua a assombrar e fascinar. Em uma pequena aldeia Navajo, localizada nas desoladas terras do Novo México, vivia uma jovem chamada Ayana. Desde pequena, ela ouvira histórias sobre os Skinwalkers, contadas por sua avó, uma respeitada anciã da tribo. Ayana sempre foi cética, acreditando que essas eram apenas histórias para fazer as crianças se comportarem. No entanto, tudo mudou em uma noite de lua cheia, quando ela decidiu explorar os arredores da aldeia em busca de aventura. Ao caminhar pelas sombras das árvores, Ayana começou a ouvir sussurros que pareciam vir do vento. Assustada, ela decidiu voltar, mas ao se virar, viu uma figura encapuzada a observando de longe. O coração de Ayana disparou. A figura parecia humanoide, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Sem saber o que fazer, ela se escondeu atrás de uma árvore. A figura se aproximou, e Ayana pôde ouvir a sua respiração pesada. A jovem mal podia acreditar no que via. A lenda havia se tornado realidade diante de seus olhos. O que Ayana faria a seguir? A tensão se intensificava enquanto a noite se tornava mais escura. A tensão cresceu à medida que Ayana se sentia presa entre o medo e a curiosidade. A figura encapuzada começou a se mover, se aproximando lentamente, revelando uma pele coberta de pelos escuros e olhos que refletiam a luz da lua. A jovem acabou se lembrando das histórias de sua avó sobre os Skinwalkers, seres que podiam assumir a forma de qualquer criatura, mas que também eram conhecidos por roubar a essência de suas vítimas. O coração de Ayana pulsava em seu peito, e ela se perguntou se aquele ser realmente queria fazer mal,
ou se havia algo mais profundo por trás de sua aparição. Em um momento de impulso, ela decidiu correr, mas não antes de ouvir um sussurro. Volte. Era uma voz que parecia ao mesmo tempo familiar e estranha. Ela hesitou, mas o instinto de sobrevivência prevaleceu, e Ayanna disparou pela floresta, sem olhar para trás. As sombras pareciam se mover ao seu redor, e os uivos ecoavam à distância. A sensação de ser observada acompanhava enquanto ela corria, a adrenalina a impulsionando. O que ela não sabia é que a história do Skinwalker estava apenas começando a se desenrolar em sua vida, e o verdadeiro terror ainda estava por vir. Os dias seguintes foram marcados por um crescente sentimento de desespero para Ayanna. Ela não conseguia tirar a imagem da figura encapuzada de sua mente. Não importava onde estivesse, uma sensação de que algo a vigiava, acompanhava. As noites eram as piores. Os uivos distantes dos lobos pareciam ecoar seu próprio medo. Ayanna começou a notar mudanças em sua comunidade. Animais desapareciam, e os aldeões sussurravam sobre avistamentos estranhos. Um dia, ao voltar da escola, ela encontrou seu avô, um homem forte e respeitado, com uma expressão de preocupação em seu rosto. Ele lhe contou que um Skinwalker havia sido avistado nas proximidades. Ayanna, aterrorizada, decidiu contar ao avô sobre sua experiência. Ao ouvir sua história, o avô a olhou com seriedade. Você deve ter cuidado, Ayanna. Skinwalkers podem se disfarçar como pessoas que amamos. Ele advertiu. As palavras dele ecoavam em sua mente enquanto Ayanna tentava entender o que estava acontecendo. As histórias de sua infância agora pareciam mais reais do que nunca, e a linha entre a lenda e a realidade começava a se desfocar. O medo se tornava palpável, e a busca por respostas a consumia. A noite em que tudo mudou chegou. Ayanna decidiu que era hora de enfrentar o medo que a perseguia. Armou-se de coragem e decidiu voltar ao local onde vira pela primeira vez a figura encapuzada. Com uma lanterna em mãos e o coração acelerado, ela se aventurou na floresta. As sombras dançavam ao seu redor, e cada estalo de galho parecia um aviso. Quando chegou ao lugar, ela parou e chamou. Se você é um Skinwalker, apareça. Um silêncio sepulcral tomou conta do ar. Mas de repente, a figura surgiu das sombras, mais imponente do que antes. Por que você voltou? A voz ressoou, e Ayanna sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela respondeu com bravura. Eu quero entender. A figura então se aproximou lentamente, e Ayanna percebeu que não era um monstro, mas um ser atormentado, que carregava uma dor profunda. Ao se aproximar, a figura que antes mostrava uma face animalesca começa a se tornar mais humano. Eu sou o que você teme, mas também sou parte de você, disse a figura. O clímax da história se desenrolou, revelando que a verdadeira batalha era interna. Ayanna precisaria confrontar seus próprios medos e a realidade de que o Skinwalker era, de certa forma, uma parte dela mesma. Um eco silencioso que lembrava que, às vezes, o maior monstro vive dentro de nós.